Bom dia, bom dia! E aí, meu povo, todo mundo bem? Todo mundo acordadíssimo? Eu já estou vendo várias mensagens aqui, então acho que a humanidade já está aí super acordada, não é? O nosso tema de hoje, do nosso café, que eu acho que é o dia mais aguardado, não é? É claro, professor, eu amo gramática, é a matéria mais legal de todas. Então eu acordo assim, uhul, hoje é dia de gramática. Verdade ou mentira? É claro que sim. Então, nosso tema de hoje não cai em prova de concurso público, não. Despenca. É a oração sem sujeito, a gente vai revisar o verbo haver, no sentido de existir, acontecer. Me conta, alguém já fez alguma prova que o examinador cobrou esse tema? Diga sim, não, não sei, sei lá. E aí, pessoal, e antes de a gente começar a teoria, só aquelas perguntinhas básicas. Me conta, é a primeira vez que você está aqui no nosso café? Você já vem acompanhando o Café com Gramática? Só me diga aí quem está aqui pela primeira vez e seja muito, muito, muito bem-vindo. E me fala também de qual estado você é, beleza? E ainda, pessoal, só para avisar que as vagas para o método RISE português para professores ainda estão abertas. E aí eu consegui convencer aqui o seu Renato a dar o workshop ainda como bônus para quem participar dessa turma. Então, o nosso workshop de produção de texto está previsto agora para sábado, dia 18, beleza? E aí você vai ter acesso ao método RISE, 25 horas de teoria, vai ter também 4 aulas ao vivo pelo Meet e acesso ao método RISE, que é 1 ano de acesso, pode assistir quantas vezes quiser, do jeito que quiser, e é português do básico, tudo bem? É português do básico, português para concurso e português para a vida. A gente começa do começo. Quem aqui já garantiu a vaga aí no método? Me conta. Método RISE português para professores, tá? Me diga quem é que já garantiu aí a vaga. Nara, bom dia, bom dia. Polly falou que é a primeira vez. Bom dia, Nara, é da Bahia. Deise, primeira vez que estou vendo ao vivo, Santa Catarina. Opa, seja muito bem-vinda, Deise. Boa Vista de Roraima, olha só. Gente, é muito bacana, né? Saber que vai para tudo quanto é lugar. Eita, que maravilha. E só me conta, quem é que já está participando do método RISE Português para professores? Quem vai ser o próximo a gabaritar a prova de língua portuguesa? Me diga. Gente, pelo menos aqui em Brasília, a gente está tendo tanta oportunidade de concurso que o povo está parecendo barata que levou Baygon. É tanto edital saindo, são tantas vagas que o povo está assim, gente do céu, agora eu estou me preparando para um, daqui a pouco tem outro. Onde você está? Há muitos concursos previstos? Depois vocês me digam aí, tá? Se há muitos concursos previstos e para qual concurso você está se preparando. Depois me dê esse feedback, tá? O Ronaldo falou que é o dos veteranos do método para professores. Muito bem, Ronaldo. O verbo haver caiu só em quase todas as provas. Então, isso aqui é o básico do básico do básico, que a gente tem de saber, porque não é difícil e cai só o tempo todo, tá bom? Então, vamos começar? Todo mundo acordadíssimo? Então, vamos. Ó, mas eu quero saber, eu vou começar aqui, mas vou ficar acompanhando as respostas. Eu queria que vocês me falassem para qual concurso você está se preparando, tá bom? Se tem muitos editais aí onde você está e para qual concurso você está se preparando. Alguém aqui está se preparando para o concurso do Banco do Brasil? Banco do Brasil, concurso gigante, hein? Depois me conta se alguém está aí se preparando para o Banco do Brasil. Eu, Bagé, por aqui tem concurso previsto para municípios vizinhos. Uhum. E aí, para que área, Jerusa? Depois você me fala, tá? Louca para fazer o curso, mas no momento não tenho como. Poxa, Nara, tá dividindo em 10 de 36, viu, Nara? 10 de 36, tá bem em conta. Não tem muito concurso aqui em Pernambuco, não. Seduc Rio Grande do Sul, Educação Infantil, Seduc, Rio de Janeiro? Deve ser Rio de Janeiro. ACM, Rio Grande do Sul. Ah, Rio Grande do Sul, joia. Para professor de português. É a maioria para a área da educação, né? Beleza, então, vamos começar? Então, vamos. Pessoal, ó, quando a gente para pensar nessa parte, eu falei, a gente vai trabalhar com oração sem sujeito. Examinadores cobram só o tempo todo a parte da concordância. A gente sabe que concordância não cai não, despenca. E quando a gente trabalha com o sujeito,
fala que o sujeito é um sujeito simples, sujeito composto, sujeito elíptico, que é uma oração sem sujeito, é porque a gente tem de dar nome. Mas a menor probabilidade é que examinadores perguntem o nome do sujeito. O que mais o examinador vai cobrar é a parte da concordância. Se aquele verbo teria de ficar no singular ou no plural, beleza? Por isso, a gente vai ter de saber qual é o tipo, repito, é menos pela nomenclatura e muito mais pela aplicabilidade do conteúdo. E aí eu sempre comento o seguinte, eu acho no mínimo muito estranho a gente pensar em uma estrutura que não tem sujeito. Por quê? Sujeito e predicado são termos essenciais da oração. É o básico, é o mínimo que a gente tem de ter para falar que ali existe uma estrutura válida. Então, sujeito e predicado, termos essenciais da oração, mas há estruturas que não têm sujeito. Professor, esse negócio é esquisito? É. Só que são pouquíssimos verbos que não têm sujeito. Isso quer dizer que você não tem opção. Você vai ter de decorar quais são os verbos que não têm sujeito, que é o que a gente chama de verbo impessoal, tudo bem? Então, são os verbos impessoais. Pensem a quantos verbos na língua portuguesa? Um monte. Pouquíssimos não têm sujeito. Isso quer dizer que você não tem direito de não saber, tá bom? Professor, e se eu não decorar, professora, até a data da minha prova? Vai ter de decorar. Se não decorar, escreve na perna, vai lá no banheiro e dá uma olhada. Tô brincando, a gente não pode fazer isso. Você vai guardar porque é pouca informação. Então, me acompanhe aqui, olha só. A gente tem, coloquei a nossa listinha. Aí a gente tem, primeiro, o verbo haver, que é o que mais cai sem sombra de dúvidas. Nós temos o verbo haver, no sentido de existir, acontecer e ocorrer. Tudo bem? Então, haver, tendo a ideia de existir, acontecer e ocorrer. Temos também que é o que a gente vai dar mais atenção, beleza? Esses três. Na verdade, o haver com esse sentido. Temos também haver e fazer, indicando tempo decorrido. Como assim, professora? Sabe quando você vai me dizer bem aí se você algum dia na vida já ouviu alguém falar desse jeito? A humanidade tem mania de publicar, por exemplo, no Instagram, no Facebook, e falar que fazem 5 anos que eu não vejo alguém. Olha que coisa horrorosa. O verbo fazer, indicando tempo decorrido, ele é, eu vou colocar bem aqui, ó, esses verbos que eu acabei de colocar nessa listinha, são verbos impessoais. Então, eles são impessoais. O que significa um verbo ser impessoal? Deixa eu até organizar melhor do lado de cá, olha só. O que significa um verbo ser impessoal? Significa que ele não vai ter pessoa. Se ele não vai ter pessoa, significa que não haverá sujeito. E o que nós sabemos é que o verbo concorda com o sujeito. Mas se o verbo impessoal não tem sujeito, isso quer dizer que a lógica é que o verbo impessoal fique na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Então, só para a gente guardar qual é o conceito. Todos esses verbos que eu acabei de colocar aqui são verbos impessoais. Repito, impessoal significa que não tem sujeito. Se não tem sujeito, não tem concordância. Então, ele tem de ficar como? No singular. E acabamos de colocar o verbo fazer indicando tempo decorrido. E o verbo fazer indicando tempo decorrido entra nessa listinha. Ou seja, não existe sujeito, por isso, lavagem cerebral, logo sedão, ele vai ficar no singular, que é a mesma coisa de a gente falar, por exemplo, que cadê? É a mesma coisa de a gente falar, por exemplo, que há 5 anos não vejo alguém. Então, aqui, há 5 anos não vejo alguém. Então, é o haver e o fazer, indicando o tempo decorrido. Primeira possibilidade, beleza? Essa daqui, que é o haver, no sentido de existir, acontecer e ocorrer, eu já vou parar para a gente teorizar. Depois nós temos
Aqueles verbos que a gente naturalmente guarda como verbos de ligação. Ser, estar, ficar, fazer, permanecer, continuar. Esses que naturalmente a gente guarda como verbos de ligação, mas dando uma ideia de clima ou de tempo. Quando eu falo, por exemplo, que aqui em Brasília permanece seco, dando ideia de clima. Quando eu falo que é tarde, está cedo, continua calor, faz calor. Então, esses verbos trazendo uma ideia de clima ou de tempo, tudo bem? Também são impessoais, joia? Agora, só uma pequena observação. Se eu pergunto, por exemplo, pessoal, quantas horas agora? Vocês vão me falar que são 8 horas e alguns minutos. Vocês estão vendo que o verbo ser, indicando clima ou tempo, está na listinha dos verbos impessoais. E quando eu digo que são 8 horas, é o verbo ser, indicando tempo, beleza? Ah, professor, então, peraí. Se esse é o verbo ser indicando tempo, então eu vou ter de falar que é 8 horas, porque ele é impessoal e tem de ficar no singular. Olha para mim, olha para mim. Tudo que eu disse é verdade. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente vai acontecer com verbos impessoais. Pronto. O impessoal não tem sujeito. Se não tem sujeito, a lógica, deixa eu só molhar o bico, é que o verbo fique como? No singular. Pronto. Agora, quando a gente coloca que são 8 horas, professor, é o verbo ser indicando tempo, é impessoal? Sim. Mas nesse caso ele vai concordar com o predicativo. Então, olha para cá. Do jeito que está aqui, plural, tá perfeito, tudo bem? Tá perfeito porque ele continua sendo impessoal, ele continua não tendo sujeito, não existe sujeito, só que ele concorda com o predicativo. A mesma informação é, por exemplo, quando a gente coloca o dia. Eu falo que hoje, hoje são, que dia é hoje, gente? Dia 14 é Dário. Eu falo que hoje são 14. Vocês estão vendo que de novo é o verbo ser, indicando tempo, ou concorda com o número que aparece depois, ou eu poderia falar que hoje é dia 14. Quando eu falo que é dia 14, concorda com a palavra dia. Ou concorda com o número ou concorda com a palavra dia. Amém? Meu povo, me conta se até agora está todo mundo bem. Então, falamos do verbo haver e fazer indicando o tempo decorrido, que a humanidade tem mania de falar que fazem 5 dias. Alguém já leu esse fazem tantos dias pelo meio do caminho? Me diga se já leram ou não. E se já leu, eu tenho certeza que você nem escreveu e nem compartilhou, não é verdade? Nunca na vida, professor, é claro que eu não faria isso. Aí depois eu falei daqueles verbos que a gente guarda como verbos de ligação. Ser, estar, ficar, permanecer, continuar, dando ideia de clima ou de tempo. Tudo bem? Que é o que a gente está vendo aqui agora. Depois, o que mais? Nós temos os verbos que indicam fenômenos da natureza, mas fenômeno da natureza em sentido denotativo. O denotativo é o D de dicionário, é o real, é o literal. Quando eu digo, por exemplo, que chove pouco em Brasília, é chover no sentido literal, tudo bem? Eu falo que choveu muito na noite passada. Olha, choveu muito na noite passada, muita intensidade na noite passada é quando foi. Então, acaba que nós temos verbos que indicam fenômenos da natureza, mas no sentido literal. Porque se eu falo, por exemplo, que choveu, sei lá, choveu elogios. É choveu elogios? Não, é choveram elogios. Porque agora não está no sentido literal. Então, a concordância é obrigatória porque elogios vira o sujeito. Perfeito? Então, é impessoal só se tiver no sentido literal. Perfeito? Então, vamos voltar para cá. E o outro que a gente vai guardar, que não cai nunca na vida, é basta de chorar, chega de reclamar. Também sem sujeito. Perfeito? E agora, qual vai ser a nossa missão? Resolver o problema daquilo que mais cai, que é o verbo
haver, no sentido de existir, acontecer e ocorrer. Beleza? Então, vamos. Aí coloquei o seguinte, o verbo haver e o verbo existir. Ó, meu povo, eu preciso dizer, vou voltar para cá. O verbo haver, o verbo haver, ele é impessoal, que é tudo o que eu acabei de explicar. Mas esses três, existir, acontecer e ocorrer, eles já aparecem na listinha dos verbos normais. Como assim, professora, verbo normal? O verbo que tem sujeito. Então, só quem é impessoal aqui é o haver. O existir, o acontecer e o ocorrer são pessoais. Se são pessoais, significa que tem sujeito. Perfeito? E aí, pronto, vamos ver a característica de cada um. O verbo haver, acabei de dizer, mas você sabe que eu adoro fazer lavagem cerebral. Então, haver, no sentido de existir, é pessoal, é impessoal. Se é impessoal, significa que não existe sujeito. Repetindo. Se não tem sujeito, então vai ficar como? No singular. O verbo haver é transitivo direto, então nós vamos encontrar o objeto direto. Aí olha só, a estrutura base da língua portuguesa é a seguinte, vou colocar aqui. Estrutura base da língua portuguesa. Mas o negócio é correto, não ficou, meu povo? Peraí, deixa eu fazer esse trem mais bonito. Esse vermelho não combinou aí. Vocês acham também que não combinou? Eu acho que não ficou legal, não. Vou colocar aqui, Então, vamos colocar aqui, estrutura base da língua portuguesa é sujeito, nós vamos ter sujeito, verbo e complemento. Por que é que nesta manhã ninguém queria ter ficado na cama, tá todo mundo feliz porque tá aqui estudando português? Por que é que a gente está parando para falar do verbo haver? Porque ele é esquisito. Por quê? Ele não tem sujeito. É uma estrutura em que encontraremos apenas o predicado. Haverá apenas o verbo, que é o verbo transitivo direto, e eu vou encontrar o objeto direto e ele não tem sujeito. Por isso que vai ser sempre, e aí sempre quando realmente ele for impessoal. Daqui a pouco eu vou organizar. Aí ele vai ser sempre no singular. Agora veja. O verbo existir já é verbo pessoal. Se é pessoal, o que a gente já sabe, ele tem sujeito. E se tem sujeito, o ponto muito importante é que a gente sabe que haverá concordância. Então, existir, acontecer, ocorrer, vai ter de ficar no singular ou no plural, dependendo do sujeito. E esse verbo é intransitivo, então ele não possui complemento. Vou colocar de novo aqui o nosso roteiro, Estrutura base, vamos repetir, a base, que é, concorde, diga para mim aí, qual é a estrutura básica? Sujeito, verbo e complemento. Esse verbo existir é como vários outros. Ele é apenas um verbo intransitivo, ele não tem o quê? Diga para mim, complemento. Nós vamos encontrar o sujeito e o verbo, e é óbvio, esse verbo vai concordar com quem? Com o sujeito, perfeito? Então, isso aqui é a fórmula básica que a gente tem. Joia, professora, eu entendi, mas como é que a gente vai usar esse trem? Olha para cá, olha para cá. Você vai me dizer, por favor, me dê resposta, se até agora está tudo bem. Você vai ter de guardar os verbos impessoais. Eu vou retomar para fazer lavagem cerebral. A professora não precisa repetir, mas eu repito. Nós estamos falando de oração sem sujeito, deixa eu só molhar o bico. Nós estamos falando de oração sem sujeito, também chamado de sujeito inexistente. Isso vai acontecer com pouquíssimos verbos da língua portuguesa, que é com verbos impessoais. Haver, com a mesma ideia, com o mesmo sentido de existir, acontecer e ocorrer, pronto. Haver e fazer, indicando o tempo decorrido, Gisele falou, até jornalistas na TV também falam assim. Gente, o que a gente ouve errado em jornais, você está assistindo a jornais, ouvindo a rádio, você fica, para. A humanidade, claro que a gente não, você nunca na vida. Mas a humanidade tem mania de falar errado, é uma coisa medonha.
Então, haver e fazer, indicando tempo decorrido, aqueles que a gente entende naturalmente como verbos de ligação. Ser, estar, ficar, permanecer, continuar, incluindo fazer, dando uma ideia de clima ou de tempo, fenômenos da natureza no sentido literal, e o basta de chega de. Aí agora a gente está revisando aquilo que mais cai, que é o haver no sentido de existir. E aí eu acabei de dizer, pronto, o haver impessoal. Por que a gente está parando para falar dele? Porque ele é esquisitão. Por que ele é esquisitão? Ele não tem sujeito, por isso fica no singular. O existir é como a maioria, simplesmente é um verbo intransitivo. Se é intransitivo, significa que não tem complemento, mas tem sujeito, e se tem sujeito, tem concordância. Perfeito? Agora vamos colocar isso aqui em prática? Depois me fala se até agora tá tudo bem. Sim, não sei, sei lá. Volta para cá, volta para cá. Ó, coloquei uma questão. O sujeito da oração já há estudos, ele falou que é indeterminado. Eu vou voltar aqui para a gente analisar. Ainda segundo ele, já há estudos que acompanharam contextos de guerras e epidemias e verificam sua relação com o aumento no consumo de drogas. Veja o que a gente tem. Acabou de aparecer o verbo haver, não é isso? Nós temos aqui que há estudos, perfeito? O que a gente acabou de entender com relação ao verbo haver? Você consegue repetir aí para mim, por favor? O verbo haver está no sentido de existir? Tá. Então, ele é um verbo que, me conta, impessoal. Se é impessoal, significa que não existe sujeito. Impessoal significa que não tem pessoa. Se não tem pessoa, não tem sujeito. Então, o sujeito é indeterminado? Nunca na vida. Esse sujeito é o quê? Fala para mim, meu povo. É a chamada oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Mas o que eu quero te mostrar? Quando a gente coloca que há estudos, então isso aqui já é falso, pronto, já está resolvido. A gente acabou de entender que o verbo haver é impessoal e, na verdade, ele não tem sujeito. Quando a gente fala que há estudos, eu vou repetir a estrutura. Há estudos. E aí o examinador, ele pede para substituir esse verbo pelo verbo existir. Aí ele sugere, por exemplo, a forma verbal a poderia ser substituída por existe. Aí ficaria existe estudos. Vocês acham que está certo ou acham que está errado? Me conta aí, vou esperar a resposta de vocês. Há estudos. Eu poderia substituir a forma há estudos por existe estudos? Sim, não sei, sei lá. Me conta, me conta, me conta. Vamos voltar. Vou repetir. O verbo haver é impessoal, ele é transitivo direto. Então, estudo só pode ser o objeto direto. Se eu tiro o verbo haver, eu vou até ajeitar aqui, olha só. Se eu tiro o verbo haver e coloco o verbo existir, quem era objeto vai virar sujeito. E se eu tiro o existir e coloco o verbo haver, se o caminho for contrário, quem é sujeito vai virar objeto. Por quê? Eu vou até colocar. Entre esses dois, existe uma equivalência, uma igualdade semântica. Vai ter a mesma ideia, tudo bem? Mas esses verbos são diferentes. E são diferentes do ponto de vista sintático. Então, existe uma igualdade semântica, a ideia é a mesma, mas a estrutura é diferente. Porque eu vou repetir. O verbo haver vai ter objeto direto. E o verbo existir já vai ter o quê? Sujeito. Então, quando eu coloco o verbo existir, eu vou ter de tomar cuidado com a concordância. Esse é o ponto importante. Então, se eu tiro, vamos colocar aqui a nossa fórmula. Se eu tiro o verbo
haver e coloco o verbo existir. Quem era objeto vai virar sujeito. Porque o verbo existir é intransitivo, o que vem depois não pode ser o complemento. Passando para a ordem direta, nós teríamos estudos existem. Se estudos é o sujeito e estudos está no plural, então esse verbo deveria ficar como? No plural. Existem estudos. Então, ou é há estudos ou existem estudos. Sempre que o examinador pedir para substituir, nós sabemos que haverá, sem sombra de dúvida, o mesmo sentido. Só que a estrutura fica diferente e o nosso ponto importante, o que a gente vai ter de investigar o tempo todo, porque isso não cai não, despenca, é exatamente se o verbo ficou no singular ou no plural. Perfeito? Então, voltando para a nossa questão, o item é falso, porque ele disse que o sujeito é indeterminado e mentira é oração sem sujeito. E aí o que a gente parou agora para repetir, para entender, para aplicar, foi a substituição do verbo haver pelo verbo existir. Sempre que isso acontecer, quem era o objeto direto para o verbo haver vai virar o sujeito para o verbo existir. Então, cuidado com, pronto, deixa eu colocar aqui, cuidado com a forma que esse verbo assumirá. Então, aqui, sempre tomar cuidado com a concordância. Meu povo, me conta se está todo mundo bem. Diga sim, não, não sei, sei lá, professora. Professora, eu estou aqui só de corpo presente. A minha alma já saiu há muito tempo ou ela ainda nem chegou porque eu ainda estou dormindo? Tem alguém que está desse jeito aí? Claro que não. Professora, corpo, alma e coraçãozinho. Professora, eu já acordei 5 horas da manhã, eu já fiz caminhada, eu já fiz tudo, já preparei almoço, já fiz tudo. Agora aqui eu já estou acordadíssimo. Me diga, me diga. Ó, a Maria falou, tenho dificuldade com concordância, tenho errado nos concursos, sua explicação é ótima, agora eu estou começando a aprender. Maria, concordância dá para garantir só todas as questões. Professora, para de exagerar. Não, é verdade. Porque existe uma lógica. Se eu sigo a lógica, se eu sigo aquilo que é pré-requisito, o resto tudo vai fazer sentido. Não vai errar de jeito nenhum. Beleza? Então, vamos. Depois me conta quantas pessoas estão participando do nosso café e quantos likes a gente tem. Você deixa o seu like, depois eu vou pedir para você deixar o seu comentário, porque é muito importante para o YouTube que você deixe o seu comentário, beleza? Então, vamos. E só me conta quem é que já garantiu a vaga no método RISE Português para Professores. Eu sei que aqui é muito dinâmico, pessoas chegam e pessoas saem, mas eu preciso repetir, você que já ouviu, eu vou dizer de novo, as vagas para o método RISE Português para Professores ainda estão abertas com valor promocional. Você vai ter acesso ao método RISE por 1 ano, são 4 circuitos de aprendizagem, são 25 horas, tá? Com 25 horas você vai conseguir fechar toda a parte de língua portuguesa. E qual é a novidade? Teremos 4 encontros ao vivo pelo Meet para você tirar todas as suas dúvidas e eu consegui ainda convencer o Renato a deixar o workshop de produção de texto que vai acontecer no próximo sábado. Então nós vamos ter aí aula ao vivo de produção de texto, 4 aulas ao vivo para poder tirar dúvidas, tudo bem? E o método RISE Português para Professores, eu já falei mais de uma vez, que eu fiz um módulo introdutório, Emília no País das Gramáticas. Gente, ficou muito bacana. Quem já assistiu, depois dá notícia aí, se ficou legal ou se não ficou legal. Mas eu fiz de maneira com muito amor, porque eu me encanto demais com o modo que Monteiro Lobato entrega a gramática. Ficou muito legal. Beleza? Então, vamos. Dene falou, tô meio bobo ainda, tentando acordar. Não é, Dene? Vai vendo. Ó, 98 likes e 144 pessoas assistindo. Não acredito. Para aí 1 minutinho e aperte bem aí esse like, meu povo. Eu não, professora, eu não tô gostando dessa aula, mas aperte mesmo assim. Aperte. No final, se você gostar, aí, se você continuar não gostando, aí você tira o like, beleza? Mas aperte bem aí esse like e depois deixe o comentário no vídeo, tá bom? Então, vamos. Ó,
Vou voltar para cá. Ó, Gisele disse, com certeza vou guardar isso. O verbo existir, substituindo o verbo haver. O verbo haver... Não, o verbo haver não fica pessoal não, Gisele. Não, o existir é pessoal. O haver continua impessoal. O haver continua no singular. O haver tem essa natureza de ser impessoal. O existir é que é pessoal. Daqui a pouco eu vou colocar uma outra estrutura, que é com locução verbal. Mas do jeito que eu coloquei aqui um único verbo, eu tiro o haver, que é impessoal, que não tem sujeito, por isso fica no singular. E coloco o existir. O existir tem sujeito e por isso o existir concorda. Tudo bem? Gisele, depois me conta se você entendeu essa ideia. O haver não fica pessoal, não. Isso só vai acontecer com locução, que depois eu vou explicar, tá bom? Então, vamos. Ó, próxima. A forma verbal a, olha o que a gente acabou de dizer, poderia ser substituída por existe, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, já que ambas são sinônimas. Gente, isso é verdade. São sinônimas? São. Mas ele pediu, ó, a gente vai aplicar aqui de novo, ó, Gisele. Ele pediu para tirar o verbo haver e colocar o verbo existir, beleza? Aí como é que ficaria? Há também cursos semipresenciais. Veja que nós vamos ter o verbo haver, vou destacar o verbo haver, pronto. E há o quê? Cursos semipresenciais. Joia. O que a gente tem? Esse verbo é impessoal, não tem sujeito. Ele é verbo transitivo direto. E cursos semipresenciais é o objeto direto. Diga amém se até agora está tudo bem. Quando o examinador pede para tirar a forma a e coloca a forma existe. Olha. Ele pediu para colocar existe, tudo bem? Aí vai ficar existe cursos semipresenciais, tudo bem? Existe cursos semipresenciais. Quando isso acontece, vamos repetir, eu tirei o verbo haver e coloquei o verbo existir. O verbo existir tem sujeito. Quando eu faço essa troca, quem era objeto para o verbo haver vai virar o sujeito para o verbo existir. Se o existir tem sujeito, então tem de concordar. Tem de ser como? Existem cursos semipresenciais. Concordância obrigatória. Então, quando ele falou que eu poderia tirar a forma verbal a e colocar a forma verbal existe, tá certo ou tá errado? Tá errado. Deveria ser existem cursos semipresenciais. Tudo bem? Quando ele fala que é sinônimo, é verdade que eu falei que eles têm o mesmo sentido. Tudo bem? Mas, do ponto de vista sintático, não pode, porque deveria concordar. Perfeito? Gente, me conta, isso é fácil ou muito fácil? Como diz o meu aluno, o que é que o meu aluno diz? Quem é que já me acompanha aí? Isso é facíssimo, professor, o trem mais fácil do mundo. Também acho, facíssimo. Com esse formato cai só a vida toda, tá? Só o tempo todo. Joia? A Gisele falou que é porque faltou uma vírgula. Pronto, Gisele, beleza então, super entendido. Muito bem, muito bem. Então, vamos. A Adma perguntou, professora, você dá aula presencial aqui em Brasília? Só todo dia, de domingo a domingo. É só todo dia, como diz o meu amigo, é um dia sim, outro também. Eu dou aula no IMP Concursos, que é o melhor preparatório que existe no universo, meu povo. Não é porque eu tô lá, não. É porque é verdade. E quem está me acompanhando aqui, que não é de Brasília, existe o IMP Online com cursos completos para vários concursos com os melhores professores. Pensa num curso sensacional. Então, quem está me acompanhando aqui, que não é de Brasília, depois dê uma olhadinha lá no site do IMP, vou até escrever aqui, ó, IMP Concursos.
Dá uma olhada lá no online, eles têm também graduação, pós-graduação, tem tudo. É maravilhoso, maravilhoso, beleza? Parceiro. Gente, eu tô no IMP, eu acho que há quase 13 anos. Só no IMP há quase 13 anos, beleza? Nos dois, Natália, eu tô tanto no DASA Sul quanto no de Águas Claras, tá? E quem tá aí no online, pode procurar que vocês vão ter cursos sensacionais, tá bom? Então, vamos. Renata, parece que você é mágica, consegue colocar tudo dentro da minha cachola. Ah, Renata, que maravilha, obrigada. Então, vamos. Quando a gente vai junto, como diz Drummond, quando a gente vai junto de mãos dadas, fica mais fácil, não é? Bem mais fácil. Então, vamos. Agora, próxima. A forma verbal a poderia ser substituída por fazem, sem prejuízo da correção gramatical do texto. Vamos lá. Que podem pensar alunos sérios de um professor que ele quer com isso daqui, ó. Há 2 semestres falava com quase ardor sobre a necessidade da luta pela autonomia das classes populares e hoje, dizendo que não mudou, faz discurso pragmático contra os sonhos e pratica a transferência do saber do professor para o aluno. Quando ele fala há 2 semestres, vocês concordam que é o verbo haver, indicando tempo decorrido. Concordam que é aquele lá da nossa fórmula, ó? É o verbo haver e fazer, indicando tempo decorrido, que está na lista dos verbos impessoais. Se está na lista dos verbos impessoais, eu tirei o haver, coloquei o fazer, eu estou trocando 6 por meia dúzia. Vocês concordam comigo que todo mundo aqui continua o quê? Diga para mim. Impessoal. Se todo mundo continua impessoal, então não pode ser o fazem, tem de ser faz. Faz 2 semestres e não fazem 2 semestres. Beleza? Então aqui tá certo ou tá errado? Tá errado. Só um detalhe, eu sei que não precisa que você sabe. Mas quando eu falo há 2 anos, é tempo que já passou. Se eu digo que daqui a 1 ano eu farei alguma coisa, indicando o futuro, esse a é apenas a preposição. Indicando o tempo passado é o verbo haver, indicando o futuro é o a preposição. Às vezes, o erro de alguma questão é exatamente a grafia dessa forma, tá? Do haver indicando passado e o azinho indicando futuro. Perfeito? Então, vamos. Ó, próximo. Me diga o que vocês acham. Haverão de mergulhar no tempo espinhoso da história os que com ela se comprometem. Parece que isso está certo ou parece que isso está errado? Me diga. Professora, você acabou de dizer, repetir, está fazendo lavagem cerebral na minha cabeça desde a hora que eu acordei, que o verbo haver é impessoal, que ele não tem sujeito e que ele fica no singular. Então eu acho que esse negócio está errado, professora. Vamos para lá. Olha o que a gente tem. Agora, volta para mim. Se a sua alma está fora do corpo, faça voltar. Essa parte é bem importante. Então, se está cochilando, se está com sono, para, bate aí na cara, acorda, alonga. Isso é importante. Porque normalmente a humanidade vai bater o olho nesse verbo e vai falar, tá errado. É ou não é pelo coraçãozinho palpitante que parece que esse negócio tá errado? Parece, mas me acompanhe. Quando a gente lê haverão de mergulhar, isso aqui é uma locução verbal, tudo bem? Isso é uma locução verbal. A diferença, Aldenir, entre haverão e hão é só o tempo. Aí o que a gente vai ter de avaliar é a forma de plural, tá? É a forma de plural, não necessariamente o tempo. Aqui é o plural, vamos lá. Aí a gente tem sempre, só, a vida toda, todinha. Quando a gente tiver locução verbal, o último verbo é o principal. E o primeiro verbo é o verbo auxiliar. E quem é que manda? O principal. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: haverão de mergulhar
no tempo espinhoso da história os que com ela se comprometem. Então, aqui, o os que é aqueles que. Esse os é pronome demonstrativo e o que é um pronome relativo. Então, o que ele está dizendo é que haverão de mergulhar aqueles, ou seja, aqueles que foi representado pelo os, aqueles haverão de mergulhar. O que eu quero que vocês me acompanhem? Eu vou colocar aqui, olha só, algumas possibilidades. Se eu digo assim, ó, deve existir ondas de calor. Então, ó, já vou voltar para lá, viu? Deve existir ondas de calor. Podem haver ondas de calor. Haverão, olha. Haverão, deixa eu colocar só mais para cá para ficar mais organizado. Haverão de ocorrer ondas de calor. Vocês acham que isso aqui está certo ou está errado? Vamos analisar. Eu estou colocando agora com locução verbal. Com locução verbal, o primeiro verbo, vou dizer de novo, o último verbo é sempre o principal, o primeiro verbo é o auxiliar. Quem é que vai mandar? O verbo principal. E o verbo principal manda o comando para o verbo auxiliar. Vocês estão vendo que esse verbo principal é o verbo existir, que nós já sabemos que é intransitivo. Então, ondas de calor aqui, que é o que a gente já treinou, é o sujeito. Se o sujeito está no plural, então o verbo principal manda o comando para o verbo auxiliar. Aí deveria ser, devem existir ondas de calor. Agora, podem haver. Quem é que manda? É o verbo haver. O principal manda e o auxiliar obedece. O haver é impessoal, não é o que a gente já entendeu? Se é impessoal, não existe sujeito. O verbo haver é transitivo direto. Então, isso quer dizer que ondas de calor é o objeto direto. Se quem manda é o verbo haver e o verbo haver é impessoal e essa estrutura não tem sujeito, acabou, ponto final, então esse verbo não pode ficar no plural. Qual é a forma correta? Pode haver ondas de calor. Olha para mim, olha para mim. O último, locução verbal, o último verbo é sempre o principal, ele manda e manda o comando para o auxiliar. Se o principal tem sujeito, então o auxiliar vai concordar, vai ficar no singular ou no plural, dependendo do sujeito. Mas se o verbo principal for impessoal, quer dizer que essa estrutura não tem sujeito, então tudo vai ter de ficar no singular. Agora me diga, e eu vou até colocar a seguinte fórmula, veja. Eu vou colocar aqui, ó, verbo auxiliar e verbo principal. Verbo auxiliar e verbo principal. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui a nossa locução verbal e eu vou escrever para vocês qual é a fórmula. Repito, quando o verbo principal for impessoal, significa que não existe sujeito. Logo, a locução ficará no singular. Por quê? Porque não tem sujeito. Se o verbo principal for pessoal, ele tem sujeito. Isso quer dizer, então, que o verbo auxiliar é que concorda com o sujeito. Perfeito? Me conta se está todo mundo bem, pessoal. Essa fórmula aqui é uma fórmula bem importante, tá? Então, o principal é que manda. Se ele for impessoal,
tudo fica no singular. Se ele for pessoal, o auxiliar concorda com o sujeito. Gente, é ou não é fácil demais? Eu também acho. Então, quem manda é o existir. O sujeito está no plural, verbo no plural. No segundo caso, quem manda é o verbo haver. É o verbo haver que é impessoal, não existe sujeito, então o auxiliar fica no singular. Então, você vai me dizer, o terceiro exemplo, haverão ondas de calor. Haverão de ocorrer ondas de calor. Você vai me responder, haverão de ocorrer ondas de calor. Isso está certo ou está errado? Me conta se está certo ou se está errado. Isso aqui eu vou colocar como fórmula 1 e fórmula 2. Certo ou errado? Você vai me responder enquanto eu molho meu bico. Eu quero saber se o terceiro exemplo está adequado. E aí? Isso mesmo, muito bem. Quem é que manda? A rocha. O ocorrer. O ocorrer é pessoal ou impessoal? É pessoal. Não é o haver no sentido de existir, acontecer e ocorrer? Se ele é pessoal, então ondas de calor, que é o que vem depois, é o sujeito. Se o sujeito está no plural, ele vai mandar o comando para o verbo auxiliar. Então, o auxiliar vai ter de concordar. O verbo ocorrer, professora, para de repetir, paro não. O ocorrer é pessoal. Se é pessoal, o auxiliar concorda com o sujeito. Então, o ocorrer mandou o comando para o auxiliar e aí é haverão de ocorrer, beleza? Haverão de ocorrer ondas de calor. Agora veja, a gente bate o olho no verbo haver no plural e fala que tá errado. Aí você fala, professora, é por isso que eu não gosto de português. Quando eu penso que eu tô entendendo, lá vem a palhaçada. Não, já tá começando. Se ele for um único verbo, acabou, ele é impessoal. Mas se ele for o ajudante de um verbo que tem sujeito, então ele tem sujeito. Se ele for o auxiliar de um verbo que tem sujeito, então ele vai ter de concordar. Então a forma correta é haverão de ocorrer ondas de calor. Haveriam de existir ondas de calor. Tudo bem? Quando ele está auxiliando um verbo pessoal, ele se torna um verbo pessoal. Exatamente isso, Gisele. Quando ele está auxiliando um verbo que tem sujeito, ele também tem sujeito. Se ele é o auxiliar de um verbo pessoal, ele se tornou um verbo pessoal, por isso que a concordância agora é obrigatória. Amém, amém, amém? Vou voltar então para cá. Veja, veja. Haverão de mergulhar aqueles. Quem é o verbo principal? Mergulhar. Ele está dizendo que aqueles é que mergulharão. Então, o aqueles já vai ser o quê? Fala para mim, o sujeito do verbo mergulhar. Então, aqueles mergulharão. Então, se mergulhar tem sujeito e o sujeito está no plural, então o auxiliar é que vai ter de concordar. Então, esse auxiliar no plural, tá certo ou tá errado? Certíssimo. A forma correta é haverão de mergulhar. Beleza? Então, haverão de mergulhar. Perfeito? Então, vamos para cá. Olha só, vou dizer de novo essa parte. Eu tenho, cadê? Deixa eu pegar aqui um slide, ver se eu tenho mais algum slide em branco. Já usei tudinho, tá vendo? Deixa eu apagar esse daqui. Ó, tem que deixar mais folhinhas em branco, não é? Pra gente riscar esse trem. Vamos colocar outro exemplo pra gente sair daqui falando, gente, que trem mais fácil da vida. Eu não sei porque que algum dia eu sofri. Português é só a matéria mais legal de todas, não é? Só mais legal de todas. Ô, gente, eu quero saber se eu vou te encontrar ou não na aula ao vivo pelo Meet. Eu quero saber se eu vou te encontrar ou não ao vivo no workshop de produção de texto. Me conta, me conta, me conta. Se vamos nos encontrar nessa semana na aula ao vivo. Professora, é claro que sim. Basta entrar agora para a turma Método RISE Português para Professores, tá bom? Então, vamos, ó. Olha para cá, olha para cá.
A Gisele falou, vixe, preciso estudar. Vamos, português tende a ser uma repetição eterna. Eu vou colocar de novo, ó. Pode existir dúvidas ao estudar português. Ó, pode existir dúvidas ao estudar português. Adriana, me conta o seguinte. Identifica que isso aqui é uma locução verbal? Locução verbal significa que eu tenho mais de um verbo, 2 ou 3 verbos e uma única ideia. Pode existir, existirá. 2 verbos e uma única ideia, locução verbal. Tudo bem? Vai dizendo se está tudo ok. Primeiro passo é identificar a locução verbal. Sempre que a gente tem uma locução verbal, quem manda é o verbo principal. Ele é que vai decidir se tem sujeito, se não tem sujeito, se vai ter concordância, se não vai ter concordância. Então, a gente já sabe que o verbo existir, ele é pessoal, que é o que a gente está falando desde o início. Se ele é pessoal, isso quer dizer, então, que dúvidas é o nosso o quê? Conta para mim. Dúvidas é o nosso sujeito. O sujeito está no plural. Se o sujeito está no plural, então o verbo principal vai mandar o comando para o verbo auxiliar para poder concordar. Então, a forma correta deveria ser: podem existir dúvidas. Então, podem existir dúvidas. Tá, professora, essa parte eu entendi, mas eu achei esquisitão quando você disse que seria haveriam, colocando no plural. Haveriam de existir. Eu vou até colocar do jeito que estava lá, tá? Ó, haverão de existir dúvidas. Na verdade, não vai haver de jeito nenhum, a gente não vai ficar com dúvida nenhuma. Aí a dúvida é, quando eu coloco, professora, haverão de existir, que coisa medonha, horrorosa, para mim esse negócio tá errado. Vamos por partes. Conseguem repetir para mim? Sempre que a gente tem locução, o último verbo é o principal e o primeiro é o auxiliar. Quem é que manda? O principal. Então, neste caso, o principal é o verbo existir, que é pessoal, como a gente viu na estrutura anterior. Então, o verbo existir é pessoal. Isso quer dizer, então, que dúvidas é o sujeito. E aí, a Adriana falou, o verbo principal manda o auxiliar para o plural conforme o sujeito. Perfeito! Então, se o verbo existir tem sujeito e o sujeito está no plural, então ele está mandando o comando para o verbo auxiliar. Se o verbo principal é pessoal, então o auxiliar também assume essa natureza. Também se torna um verbo pessoal, beleza? Então, se torna um verbo pessoal. Logo, ele vai ter de concordar. A forma correta é haverão de existir dúvidas. Perfeito? O verbo haver vai ficar no singular se ele for impessoal. Repito, ele é o ajudante de quem tem sujeito. Se ele é o ajudante de quem tem sujeito, ele também tem sujeito, por isso ele vai fazer o quê? Fala, fala, fala. Muito bem, concordar. Então, ó, vocês concordam comigo que eu poderia muito bem ter terminado o café sem tocar nesse assunto. Poderia ou não? Poderia. Mas isso cai. E eu preciso te mostrar a realidade. A parte inicial é muito simples, porque é o basicão que todo mundo sabe. O que é que todo mundo sabe? Que o verbo haver fica no singular porque ele é impessoal. Pronto. E que o existir concorda? Ok. Mas e quando tem locução? Quando o verbo haver fica no plural? Vocês concordam que são esses detalhes que vão fazer diferença na nossa aprovação? Eu preciso te mostrar que existe lógica, que existe uma sequência. Para entender essa parte, a gente precisa da base, que é morfologia, que são conceitos do período simples, para entender melhor isso aqui.
Eu poderia não ter comentado, só que isso existe. Professor, eu ainda estou com dúvida nisso aqui. Às vezes o problema não está aqui, o problema está um pouco antes na organização da sintaxe do período simples ou na parte da morfologia. Então aqui eu preciso te mostrar, opa, tem lógica, é possível, mas eu preciso também te mostrar que não é mágica. Não é mágica porque eu tenho que seguir uma sequência lógica e de vez em quando o examinador vai cutucar aquilo que normalmente vai trazer dificuldade, beleza? Então, vamos. Nesse exemplo, o AV é o auxiliar, por isso ele se flexiona. Então, se ele está auxiliando quem tem sujeito, então ele também tem sujeito. É exatamente isso. Joia? Então, aqui o que eu havia colocado, ó, o haverão de mergulhar. Me conta, o mergulhar é pessoal ou impessoal? Diga. Ele é pessoal. Então, o haver também se torna um verbo o quê? Pessoal. Tudo bem? Se ele se tornou um verbo pessoal, então ele vai concordar com o sujeito. Aqui ele está dizendo que aqueles é que haverão de mergulhar. Quem é que vai mergulhar? O sujeito. Joia? Então, essa estrutura é uma estrutura perfeita, apesar de incomodar, não é? Apesar de incomodar. Muito bem. Vamos agora para a nossa saideira. Quadrix 2022. A expressão tem havido poderia, sem prejuízo dos sentidos e da correção gramatical do texto, ser substituída por tem ocorrido. Olha. Ele pediu para colocar o tem ocorrido. Locução verbal. Locução verbal, o último é o principal, o primeiro é o auxiliar. Então, vamos analisar. No campo da medicina, tem havido mudanças de paradigma. Gente, olha que legal essa questão. Vocês estão vendo tem havido. Vocês vão me dizer. Quem é o verbo principal? Conta aí. Quem é o verbo principal? O verbo haver. Beleza? Se é o verbo haver, ele é pessoal ou impessoal? Professora, você está me irritando com essa repetição, mas eu vou continuar repetindo. Ele é um verbo impessoal. Se ele é impessoal, significa que não existe sujeito. Tudo bem? Ele é transitivo direto e mudanças é o objeto direto. Diga amém até aí. Então, o verbo haver é impessoal, não existe sujeito, ele é transitivo direto. Então, se ele é impessoal, logo a locução ficará no singular. Tudo certinho? Vai dizendo sim, não sei, sei lá. Me dê uma resposta aí para eu saber que está todo mundo de corpo, alma e coraçãozinho. Agora, quando ele coloca, e eu vou até escrever aqui o que ele sugeriu, olha só. Quando ele sugere tem ocorrido, que foi a substituição, e lá na frente nós temos tem ocorrido mudanças. Quando ele coloca que tem ocorrido mudanças, veja que ele colocou o ocorrer, é o haver, no sentido de existir, acontecer e ocorrer. Então, o ocorrer é o principal e ele é pessoal. Se ele é pessoal, então mudanças é o sujeito. Tudo certinho até agora? E o sujeito está no plural. Se o sujeito está no plural, então ele manda o comando para o verbo auxiliar. Então, o verbo auxiliar deveria estar no plural. Oxe, professor, e não está não? Tá não, porque o ter no plural deveria ter o circunflexo. Eu falo que ele, deixa eu ver aqui onde é que a gente tem. Vou escrever bem aqui mesmo, ó, não tem nada não. Vamos escrever bem aqui, ó. Eu digo que ele e eles.
Eu digo que ele tem e que eles têm com circunflexo, beleza? Eu digo que ele vem e que eles vêm com circunflexo. Eu digo que ele tem e que... Opa, eu digo que ele vê e que eles vêem. Aqui é verbo ter, aqui é verbo vir e aqui é o verbo ver. Os verbos ter e vir no plural recebem o circunflexo. Tudo bem? Então, quando eu volto para essa estrutura e ele colocou um verbo principal que tem sujeito, o sujeito está no plural, então o verbo ter deveria estar no plural com circunflexo. Se deveria estar no plural com circunflexo e não foi o que ele sugeriu, estão vendo tem ali sem circunflexo? Então a questão está certa ou está errada? Está errada. Tem erro de concordância. A forma correta deveria ser tem no plural, tem com circunflexo. Por quê? Porque mudanças é o sujeito. Amém? Pronto, pronto, pronto. Olha, olha, olha. Eu preciso ser franca. Preciso desabafar. Professora, eu achei que agora dificultou. Se dificultou, o problema não está aqui. O problema está antes. O diagnóstico muito claro. Professora, eu achei difícil. Vai ter de voltar. Você vai ter de voltar e estudar transitividade verbal. Você vai ter de voltar e revisar todas as regras de concordância. Porque o que eu estou falando aqui de verdade não é conteúdo complexo, não. Professora, não me irrita. Professora, você quer que eu vá embora? Não, eu preciso te passar a verdade. Por quê? Porque você vai encarar concurso. A realidade é essa. Quando eu olho para esse item, eu falo, ó, é um item muito previsível. Quem vem se preparando é um item previsível. Então, se achou que essa parte ficou difícil, o problema não está aqui. O problema não está aqui. Professora, eu vou assistir essa aula mais 5 vezes. Se o problema não está aqui, você vai assistir, ok, vai até resolver, vai decorar, porque eu fico repetindo, mas se você não voltar e corrigir a sua rota, se o examinador colocar um exemplo um pouco diferente, um pouco mais arrochado, a gente não dá conta. O que eu quero que a gente tenha consciência com relação ao estudo da língua portuguesa? É uma crescente lógica, é uma sequência lógica. Eu sempre coloco aquela metáfora de uma escadinha. O primeiro degrau, primeiro passo, morfologia. Segundo degrau, sintaxe do período simples. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, sujeito, tipos de concordância. Depois eu chego ao período composto e depois eu chego à pontuação. Então, se a dúvida está nesse ponto, não tenha dúvida de que você vai precisar voltar e corrigir a rota. Não adianta ficar batendo no mesmo ponto que é problema. Ou volta e corrige, ou então vai continuar tendo dúvida no mesmo ponto. Vocês estão entendendo? Professora, você me deixou chateada, professora, me deixou chateada porque eu achei difícil, você está falando que não é difícil. Não é conteúdo que eu falo, opa, esse é um conteúdo complexo da língua portuguesa. Não é. Quando é, eu digo. E o que eu estou falando para voltar para corrigir a rota é porque eu tenho plena consciência de que se você não voltar para aquilo que é básico, você vai continuar achando que português é difícil e não é. Corrigiu o roteiro, recalculou ali o GPS, você vai embora, você vai voar. Não tenha dúvida disso. Por que eu falo isso com toda a segurança do mundo? A gente tem aqui mais de 4.000 alunos no método. Muito, mas muito aluno. E os alunos o tempo todo dão esse retorno de que eu achava difícil, agora está indo. Eu estou no curso presencial de domingo a domingo. Mesmo sendo turma mais rápida, eu sempre volto para a base para mostrar qual é a sequência lógica. E quando eu volto construindo o raciocínio e chego nesse ponto, os alunos não têm dificuldade. Por quê? Porque eu corrigi o que precisa ser corrigido para chegar a esse assunto. Vocês acompanharam qual que está sendo a minha orientação? Sim?
Então, olha só para compreender melhor, estou estudando direto para concurso de professor de município. Professora, olha, esclareceu melhor o entendimento, muito bem. Vamos ver junto, tá gravada? O café com gramática tá ficando gravado por 24 horas, tá? Pequenos detalhes devemos levar só para a vida toda, não é? Muito bem. Tem também, pessoal, alguém perguntou anteriormente sobre o workshop de morfologia. Tem um workshop de morfologia lá no meu site, alinerise.com.br. Tem o workshop de morfologia e também nós vamos fazer o workshop de produção de texto. Quem entrar para o método RISE Português para Professores vai ter o workshop como bônus. Se você não quiser fazer o método RISE, você também pode participar só do workshop, tá? Também pode se matricular só no workshop. Joia? Tuas aulas abriram meu entendimento e aumentaram meu amor pela língua portuguesa. Aldenira, não é que seguindo o roteiro lógico, a gente chega a esse ponto sem sofrer? Depois, quem me acompanhou aí no método, quem vem me acompanhando, até mesmo aqui no café, se a gente segue a sequência lógica, a gente chega a esse ponto com o menor sofrimento. Quando eu falo que dá para sofrer menos, é verdade, mas é verdade verdadeira, beleza? Pode voltar só mais um pouquinho, Dário, para eu ler os outros comentários? Pronto, acho que aí tá bom. Fica mais fácil a explicação. Cadê? Mais fácil que essa explicação não existe. Ah, obrigada, Wagner. Joia. Pronto, já li. Então, meu povo, ficou claro? Pode terminar aí, Dário, por favor, pode descer. Ô, pessoal, ficou claro? Ficou claro que eu preciso voltar e estudar mais, professor? Eu tô achando que foi isso que ficou claro, que eu preciso voltar e preciso retomar alguns pontos. É muito importante que você tenha essa consciência, que você tenha esse diagnóstico. Porque senão você fica o tempo todo, como diz uma aluna minha, na síndrome do hamster, rodando no mesmo lugar, achando que é difícil, achando que é impossível, não sai do lugar, sendo que você deveria voltar. Ah, professor, eu vou voltar lá para morfologia, para o basicão? Não é o basicão. Gente, a gente tem de ter humildade quando estuda. Eu preciso voltar não para o basicão, eu preciso voltar para a base, que é toda a lógica da língua portuguesa. Joia? Professora, gostaria de fazer o curso presencial. Eu estou no IMP só todo dia, Severina. Você é daqui de Brasília? Estou aqui só todo dia. Rita, eu já sou aluna. Muito bom. Ah, obrigada. Vânia falou, opa, consegui. Muito bem. Pessoal, então é isso. Vou pedir de novo para que você deixe o like, para que você deixe o comentário. Vou pedir para que você me ajude a compartilhar o Café com Gramática, me ajude a compartilhar a ideia do método RISE de aprendizagem. Quem está aqui pela primeira vez, pessoal, nós temos o site. Olha só, deixa eu só mostrar para vocês aqui rapidão. Deixa eu minimizar e vou abrir aqui rapidão o site. Peraí, que eu sou esperta como um gato morto. Ó, terminar a apresentação, vou manter a anotação, pronto. Deixa eu só abrir aqui rapidão, ó. Quem está aqui pela primeira vez, o meu site é alinerise.com.br, tá? Aí lá tem, ó, o nosso método português para professores, que as matrículas estão abertas, 4 aulas ao vivo pelo Meet. Eu estou doida para conhecê-los aí pessoalmente. Nós temos aqui, ó, quem não fez, ainda está disponível o simulado, tá? De conjunções para português para professores. Esse nosso workshop de produção de texto, que vai acontecer no dia 18. Quem fizer se matricular para o método RISE Português para Professores, ganha o workshop. Professor, eu não vou fazer o método, mas eu queria participar do workshop. Pode participar, é R$ 97,00 à vista. O método RISE Português para Professores tá R$ 367,00 divididos em 10 vezes sem juros. Como que ele é organizado? Olha só. Aí a gente vai ter o módulo introdutório, que é o Emília no País das Gramáticas. Depois tem o Circuito 1, que é de morfologia. Aí depois tem a aula de tira dúvidas, módulo de exercícios. Depois vem sintaxe do período simples, que é o Circuito 2. Depois vem módulo de exercícios. Sintaxe do período 3, do período 3, vai vendo? Sintaxe do período composto, que é o circuito 3, módulo de exercícios, e aí vai, tá bom? Então é muito completo, ainda vamos ter as aulas ao vivo.
Ô professor, e o workshop de morfologia, que alguém perguntou? Esse workshop já aconteceu, ele ficou gravado e ficou muito, muito bacana, tá? Então ele também está disponível aí para vocês por R$ 67. A próxima turma é agora, viu, Adriana? Nós estamos agora, nesse minuto, abrindo a nova turma, que é português para professores, em que teremos, você vai ter acesso ao método e 4 aulas ao vivo. Então, as matrículas, as vagas para a nova turma estão abertas. A gente tem uma turma que já está em andamento, a gente já está indo para a 3ª aula ao vivo pelo Meet. Eu sempre falo, ó, vocês vão assistir às aulas tais, por exemplo, fechar o circuito 2 e a gente tem aula ao vivo. Fecha o circuito 3 e tem aula ao vivo, beleza? Então, a gente já está aí com as matrículas abertas, viu, Adriana? Vai ser muito, muito, muito bem-vinda. Pessoal, então é isso aí. Adriana falou, eu sou aluna do Café com Gramática, então vamos fazer parte do método RISE, beleza? Então, pessoal, muito, muito obrigada pela participação. Se você teve dúvida nessa parte final, você precisa reorganizar, porque é uma parte bem importante. Eu vou repetir, eu poderia ter parado naqueles exemplos básicos, simplesinhos. Poderia, você sairia feliz. Aí na hora da prova você é surpreendido com uma questão mais arrochada, aí fala, eita, como a professora pareceu fácil, mas olha o jeito que o examinador cobrou. Eu preciso te mostrar que tem lógica, que é possível, mas que o examinador pode arrochar. Se você tiver com a sua base estruturada, a questão mais difícil você vai conseguir resolver. E é essa questão mais difícil que vai fazer o diferencial. Porque o que é básico, o que é comum, a maioria já domina. Então é essa questão mais arrochada que faz diferença na sua colocação. Tudo bem? Obrigada, obrigada, obrigada. A gente manda mensagem por e-mail, manda mensagem pelo WhatsApp, viu, Jerusa? A gente vai se comunicar aí de tudo quanto é jeito. Manda mensagem por e-mail, manda mensagem pelo WhatsApp, se comunicando o tempo todo. Beleza? Então, beijo, beijo. Que Deus abençoe e proteja. E até a próxima terça. Tchau, tchau.